Olá, meus amigos, mais uma sexta-feira na presença de Deus, hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2022. Eu sou o pastor Ricardo Santos e eu queria aqui trazer para você uma mensagem de fé que vai abençoar a sua vida. Eu estava aqui, meus amigos, estudando a palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 11, e enquanto eu li aqui esses versículos, Deus me deu um título para que essa mensagem ficasse então gravada na minha mente e no meu coração. E o tema da mensagem que Deus me deu é: não viva de aparências. Olha o que a Bíblia diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 12. Está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Lá no versículo 20 diz assim: e eles, passando pela manhã, perceberam que a figueira se tinha secado desde as raízes. Observe aqui uma coisa que fica nas entrelinhas. No dia anterior, Jesus passa, estava com fome, e ele viu de longe uma figueira. Deveria ser bem chamativa aquela figueira, para que Jesus de longe a visse e fosse até ela. Ela tinha alguma coisa que chamava a atenção de Jesus, algo exterior. E Jesus então se aproximou dessa figueira. Quando ele se aproxima dessa figueira, entre as folhas ele vai procurar um fruto. Sabia Jesus que não era tempo de figos, mas alguma coisa chamou a atenção de Jesus para que ele se aproximasse daquela figueira e procurasse nela frutos, os figos daquela figueira. Diz aqui, meus amigos, que Jesus não achou senão folhas. Ele fez um exame e ele procurou e não achou nada. No dia seguinte, eles passaram pelo mesmo caminho e Jesus, então, ouviu uma pergunta de um dos discípulos. Um dos discípulos perguntou ao mestre e disse: mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou desde as raízes. O Pedro fez uma exclamação: desde as raízes a figueira, ela se secou. E Jesus então dá algumas instruções aqui para Pedro. Mas fica nas entrelinhas aqui um estudo e uma lição. Jesus, ele tem se aproximado de todos nós. E o que é que ele tem encontrado em nós? Frutos ou apenas temos aparência? A Bíblia fala no livro de Gálatas dos frutos do Espírito Santo. Começa lá com o amor, com a bondade, com a mansidão, com a fé, temperança, e vai falar ali de uma porção de frutos, os frutos do Espírito. Temos que produzir os frutos do Espírito, a mansidão, a temperança, o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, o autocontrole, o equilíbrio emocional. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas elas já não têm mais equilíbrio emocional, estão perdendo o amor, estão perdendo a bondade e a mansidão. É hora, meus amigos, de lembrarmos do que o Senhor Deus, ele fala na palavra dele a respeito dos frutos. Ele está procurando frutos. Será que ele está encontrando em nós frutos? Um tema para essa mensagem: não viva de aparências, produza frutos. Um dia Jesus vai se aproximar de todos nós procurando esses frutos. Ele nos plantou em uma terra boa, ele tem regado a nossa vida com as promessas, com a palavra dele, e o mínimo que ele espera é que venhamos a produzir frutos e frutos bons. Guarde essa palavra, medite nesta breve leitura aqui da palavra e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Não viva de aparências, produza frutos e você será muito mais abençoado do que tem sido até o dia de hoje. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, tenha um dia abençoado, uma sexta-feira de vitória, em nome de Jesus.